Mesmo com só 2 longas lançados até 2022, Ari Aster já era considerado um dos melhores diretores da atualidade. Isso porque, logo de cara, ele já acertou 2 vezes. Antes de Hereditário, Ari Aster já tinha dirigido vários curtas, 7 pra ser exata, e hoje eu vou falar sobre alguns curtas aqui com vocês, mas a gente vai passar mais por cima, porque o nosso foco no vídeo de hoje é falar sobre os longas. Hereditário de 2018, Midsommar de 2019 e Bo Tem Medo de 2023. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Hoje eu sou da família Graham. Eu sou o Peter hoje. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Só pra quem entendeu a referência. É sempre bom falar sobre um diretor que tá arrasando, que é o caso do Ari Aster, e sobretudo ele tá arrasando no universo do horror, que é o nosso local de fala aqui na Terra do Medo. Mas o que trouxe a gente a pensar assim, nossa, vamos fazer esse vídeo, é essa relação dos filmes do Ari Aster com a coisa, com a instituição família. E porque a gente tava também morrendo de vontade de falar sobre o Bo Tem Medo. Inclusive, os curtas que eu separei dele hoje pra falar aqui com vocês tem muito a ver com essa temática família, e foram os curtas que eu assisti dele e que são bem impactantes e que vocês também podem assistir porque esses curtas estão aí no YouTube para quem quiser. The Stranger Thing About the Johnsons, ela arrasa no inglês, olha! É de 2011, tem a duração de 29 minutos, é um curta que não é tão curto. E esse, se eu não me engano, é o curta mais famoso do Ari Aster, assim, que eu já ouvi falar várias vezes, assim, toda vez que eu ouço o nome dele, ele produziu um curta, eu ouço falar desse curta. E nesse trabalho a gente vê que o Ari Aster começa ali a trazer a temática família junto com o universo do horror. Esse curta foi produzido para ser a tese do Ari Aster, da pós-graduação dele que ele estava fazendo na American Film Institute, na Califórnia. E a ideia para esse curta surgiu ali quando ele estava batendo um papo com os colegas dele, e eles estavam percebendo ali, nossa, essa instituição é muito dentro da caixinha. Ele explica, assim, que a instituição era uma coisa, tipo, que caminhava muito para ensinar os alunos a ficar dentro do modelo hollywoodiano de produção de filme. E o Ari Aster queria mais do que isso, ele queria inovar e quebrar tabus. Tanto que ele usa até essa palavra de, não, o que pode ser um tabu a ser explorado, que as pessoas ainda não exploraram tanto e que quase deixa de ser um tabu porque não é discutido. E é nesse contexto aí que ele produz, dirige e roteiriza The Stranger Things About the Johnsons. Para descrever a história desse curta aqui pra vocês, eu não consigo distinguir muito bem o que é ou não spoiler. Porque eu não falei no começo do vídeo, mas a intenção desse vídeo é não ter spoiler pra todo mundo que não assistiu algumas coisas ou nada do Ari Aster poder assistir depois, sabendo um pouco mais sobre essa temática presente na maioria das obras dele. Os Johnsons são a típica família perfeita. Sidney, marido e pai, é um renomado poeta, conhecido e adorado por sua gentileza e sensibilidade. Joan, esposa e mãe, é uma mulher devota e dona de casa esforçada. O filho, Isaiah, é um jovem carismático que acabou de se casar, mas ninguém consegue imaginar o que há de errado com os Johnsons. O curta, além de tratar sobre um assunto que é bastante sensível e polêmico, ele também subverte ali algumas posições pra gente pensar sobre posições de abuso e poder. Além de inovar e quebrar tabus, ele também deixa a nossa cabecinha fritando. Se vocês quiserem, depois que vocês assistirem esses filmes que eu tô indicando aqui pra vocês, a gente pode fazer um podcast ou um vídeo com spoiler pra gente discutir sobre todas as coisas que esse curta fala. Porque apesar dele ser um filme curto, né, de 29 minutos, tem muita coisa que dá pra ser discutida nele. O segundo curta que a gente vai falar aqui chama-se Munchausen, que é de 2013, tem 16 minutos de duração. E se você acompanha o universo dos crimes reais e pesquisa sobre isso, provavelmente você já ouviu esse termo. O título faz referência a um transtorno psicológico chamado Munchausen por procuração. Tem um Munchausen só, mas no caso do curta é Munchausen por procuração, que é quando os pais, um dos pais, o pai ou mãe, ou responsável, finge ou acredita que o seu filho tá muito doente
para que o filho dependa sempre desse responsável e para que essa pessoa tenha atenção das outras pessoas também. Munchausen, no caso, sem ser o por procuração, é quando a pessoa faz isso com ela mesma. Acredita que ela mesma está doente, que ela mesma está ali precisando de atenção especial, e o por procuração é quando é com outra pessoa. A história desse filme é basicamente uma mãe que tá ali vendo o filho dela encaixotar as coisas, preparar as coisas, tudo certinho pra ir pra faculdade, só que ela percebe que não quer ficar longe do filho, que essa ideia é insuportável. Então, ela começa a pensar formas para que ele não saia de perto dela. O curta é lindo de viver. Claro que eu tô falando esteticamente, porque a história é aquela desgraça familiar com selinho Ari Aster, de problemas de família. Esse filme também está disponível no YouTube e você não precisa se preocupar com legenda porque o filme não tem falas. É uma coisa, assim, muito maravilhosa porque é tudo em silêncio e só uma musiquinha tocando. E conforme as coisas vão acontecendo, essa música vai criando ali mais emoção, vai deixando a gente mais tenso, vai deixando a gente mais melancólico. Essa musiquinha acaba ambientando muito bem o que tá se passando ali na atuação dos personagens. O último curta que eu vou citar aqui pra vocês, antes da gente ir pros longas, né, pros finalmentes, é Bo, de 2011, que ora, conta a história de Bo, que aparentemente ainda não tinha medo. Esse curta tem 7 minutos de duração e sim, foi ele que inspirou o filme de 3 horas. Diferente dos 2 curtas que eu falei pra vocês agora, Bo não está disponível no YouTube, mas já esteve. É que provavelmente com o lançamento do filme, eles decidiram tirar ali do ar, até porque, gente, o curta tem muita semelhança justamente com o início do longa. A história é a seguinte: o Bo está ali preparado psicologicamente e fisicamente para ir até a casa de sua mãe visitá-la. E aí tá tudo certinho, mala pronta, tchau, pança, não sei o que. Ele vai em direção à porta, põe a chavezinha na porta, abre. Quando ele está do lado de fora, ele lembra que ele esqueceu um fio dental. Nisso ele sai correndo pra dentro, pega o que ele esqueceu e quando ele volta, a chave tinha desaparecido e a mala também. E o Bo é uma pessoa com vários transtornos psicológicos, inclusive é uma pessoa muito paranoica, e isso virou terror na vida dele, e ele simplesmente para de viver porque alguém roubou as chaves dele, e com certeza essa pessoa vai invadir o apartamento dele, e ele fica completamente neurótico. E tudo isso tem a ver justamente com a mãe do Bo, quem ele ia visitar. Eu não vou falar muito da história do curta, depois de já ter falado muito, porque acaba que se eu falar muito sobre o curta, eu acabo entregando muito sobre o longa. Até aqui, os curtas que eu trouxe pra vocês podem perceber que mesmo antes dele começar a lançar os longas, ali a partir de 2018, o Ari Aster já tratava muito da relação família e terror. E com os longas, ele acaba aprofundando muito mais essa relação. Vamos falar um pouquinho dos longas agora, mas se você chegou agora, confere se você tá inscrito nesse canal e já deixa o seu like porque ajuda muito a gente. Em 2018, em parceria com a produtora A24, Ari Aster lança Hereditário, que conta a história ali de uma família que entra em total colapso quando a avó materna acaba falecendo. De todos os filmes que ele já lançou, Hereditário é o mais puxado pro terrorzão mesmo, assim, com direito a terror sobrenatural e terror psicológico também, pra gente ficar com medo de todas as áreas ali. Ah, tem medo de demônio? Temos. Ah, tem medo de relação conflitante com família? Também temos. Essa é pras Minais, pras Caxiadais. A gente percebe que essa avó materna, ela é muito misteriosa, um ser assim misterioso, coisa e tal. E logo ali no começo do filme a gente vê que os personagens vão ter que aprender a conviver com o luto. Então o filme começa ali falando muito sobre luto, só que com o passar do tempo, não é só o luto que vira um problema para essa família, porque a gente vê que eles têm que aprender a lidar com diversos problemas e desgraças
ao mesmo tempo. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo já assistiram Hereditário, mas pra não dar muito spoiler, a partir de certo momento, uma desgraça muito grande acontece. E a partir dessa desgraça, gente, o que estava indo pra frente começa a ir pra trás. E aí entra em pauta vários segredos, várias coisas mal resolvidas, coisas que estavam embaixo dos panos, né, dessa família. E querendo ou não, isso é uma coisa bastante identificável, assim, porque por mais maravilhosa e unida que seja a sua família, sempre tem alguma questão que você não vai contar pra sua família, ou então aquela coisa que certo parente disse que acabou te magoando e que você guarda isso pra você e é uma questão mal resolvida. Ou seja, tirando a parte de demônios, possessão e doar alma pro capeta e etc., a história é bastante identificável. No ano seguinte, em 2019, Ari Aster nos presenteou com uma coisinha linda, maravilhosa, chamada Midsommar. Quem acompanha aqui a Terra do Medo sabe que eu sou cadelinha de Midsommar, Vitor é cadelinha de Hereditário, e temos essa guerra aqui em casa, que é assim, ele é time Hereditário, eu sou time Midsommar. Com um subtítulo que apareceu aqui no Brasil, O Mal Não Espera a Noite, a gente já vê que o Ari Aster, nesse filme, vai subverter essa coisa que a gente já imagina, né? Esse senso comum do filme de terror, que é no escuro que o bicho pega, é de noite que o filho chora e a mãe não vê. E ao contrário desse senso comum, Midsommar se passa numa comunidade na Suécia que tá comemorando o solstício... Salsicha. Salsucha. Ai, que ódio. Que está comemorando o solstício de verão. Acertei. Tá comemorando o solstício. Vamos deixar só aquela vez. Estão comemorando o solstício de verão e por conta disso, né, não anoitece praticamente nunca. Nunca anoitece. Aí tá sempre de dia. Esse é um filme que não é focado exclusivamente na questão da coisa familiar ali, na família. Tem isso, porque tem que ter. Porque não é filme do Ari Aster se não tiver. Mas o foco ali, inclusive, ele mesmo explicou isso sobre o filme, que a intenção era que fosse, né, pra gente ver a questão do término do relacionamento, coisa e tal. Então, a maior parte ali é a relação de casal e todos esses conflitos que a Dani tem ali com o relacionamento dela, com a família, de se sentir sozinha, coisa e tal. O filme traz questões como relações familiares, óbvio, relações românticas, amizade, crença, preconceito religioso, ética e por aí vai, tá? Eu citei apenas algumas. Ou seja, é um filme também que você termina e quer conversar sobre ele com alguém. A Dani, ela passa por uma questão muito traumática, familiar, que como acontece na primeira cena eu vou estar contando pra vocês, então não considerem como spoiler. A irmã dela decide tirar a própria vida e leva junto os pais. Então a Dani fica sozinha e ela tá numa relação romântica ali que já tá desgastada, o cara já queria ter terminado com ela inclusive, mas aí veio essa tragédia, aí ele fica meio assim, ai, poxa vida, terminar agora também vai ser um babacão, né? Não dá. Ou seja, ela tá numa sinuca de bico. Depois você fala que eu vou falar que o final do filme vai ser frustrante, é spoiler, e você contar a cena não é spoiler. Pra quem não ouviu direito o que o Vitor falou, ele tá me julgando aqui falando que isso é spoiler. Vitor, acontece na primeira cena. É spoiler, se a pessoa não viu o filme. Acontece na primeira cena, gente. O filme não é só isso, tá? É só pra deixar vocês com gostinho assim. Quero ver. É spoiler você falar que o filme não é só isso. Ai, tudo é spoiler, então. Falar que o filme, a protagonista é a Dani, já é spoiler. O Chris, que é o namorado da Dani, ele já tinha marcado uma viagem pra Suécia, e é aí que entra a questão da festividade, solstício... Meu Deus do céu, não vou conseguir falar essa palavra. Solstício. E o filme, gente, tem ali cenas lindas, cenas traumáticas. Olha, um dos meus filmes favoritos da vida, tá? Olhei e gritei obra de arte. Agora, gente, chegamos no momento de perguntar pra vocês, afinal, quem tem Bo tem medo? Eu tava doido pra falar sobre esse filme, gente, tá? Eu e Vitor fomos assistir Bo Tem Medo, que lançou em abril de 2023, vamos falar sempre que você pode estar vendo esse vídeo bastante pra frente,
mas se você tá vendo no tempo certo, lançou esse mês. E no filme acompanhamos um homem chamado Bo, que tem ali vários transtornos psicológicos, é muito paranoico, e parece que eu estou contando curta Bo de novo pra vocês, porque é basicamente a mesma coisa no início, mas a gente acompanha a jornada do Bo até a casa da mãe dele, e no trajeto dele ali a gente vai entendendo do que realmente Bo tem medo. Segundo o Ari Aster, o filme era pra ter 4 horas de duração. Tá? Era o que ele queria. Ele disse assim, vou parafraseá-lo. O filme é um pesadelo cômico de 4 horas de duração. Mas veio um anjo, né? Veio Deus, tocou assim com a mãozinha na consciência do Ari Aster, e no final o filme ficou com quase 3 horas de duração. O nome original do filme era pra ser Disappointment Boulevard. Nome difícil, né? Disappointment Boulevard significa... Vitor rindo, sabe por quê? O que você riu? Eu não entendi nada. Significa Disappointment. Desapontado. Rua da Decepção. Combina com o filme? Combina. Só que, gente, Bo Tem Medo é um nome muito mais impactante, muito mais, né? Fica um questionamento. Você concorda? Uma coisa que eu achei interessante, que eu fiquei choquita quando eu descobri, é que esse, né, o Bo Tem Medo, foi o filme mais caro produzido pela A24 e deixou Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo em segundo lugar, de filme mais caro produzido pela A24. E Bo Tem Medo custou 35 milhões de dólares para ser produzido. E realmente, vários momentos assim que a gente tá assistindo, pelo menos eu fiquei assim, gente, isso deve ter custado caro pra fazer. Deve ter gastado um dinheiro. Aí, gente, quando você vê assim no Twitter, tem um pessoalzinho, umas páginas de fofoca, posta aquelas que pega a briga do filme pra ela. Umas pagininhas de fofoca falando que o filme não lucrou nada, não sei o que lá, que ninguém quer ver esse filme. Sério, eu vi uma página de fofoca falando que ninguém quer ver esse filme. Me deu um ódio, mas eu não escuto na internet, né? Porque eu tenho mais o que fazer. Mas, gente, é muito complicado porque, primeiro, que lançou junto com Evil Dead, que inclusive também dá um vídeo bom pra esse canal aqui, falar sobre a saga Evil Dead. Lançou no mesmo dia. E, pelo menos aqui em Juiz de Fora, que é a nossa cidade, em vários outros lugares que eu vi também no Twitter, o Bo Tem Medo foi lançado, tipo, com um horário só, sabe? Tipo, uns horários absurdos, tipo 9 da noite, 10 da noite. Eu vi um menino reclamando que foi 10 da noite. Imagina você assistir um filme longo às 10 da noite, você, trabalhador brasileiro que acorda cedo pra ir pro batente. Só queria falar isso, meu, nem tava no roteiro. Se você quiser, você tira depois. Eu só fiquei muito puta. Bo Tem Medo é um filme muito visual, assim. Eu, pelo menos, achei várias cenas lindíssimas, maravilhosas, impactantes. Mas foi um filme, gente, eu inclusive tuitei bastante sobre esse filme porque me impactou bastante. E foram 3 horas de, meu Deus, o que está acontecendo em minha frente. O que não quer dizer que não dá pra entender a história. Dá pra você entender a história. Só que pra isso, você precisa acompanhar uma viagem muito louca pela cabeça, cheia de transtornos psicológicos do Bo. E uma coisa que eu e o Vitor... Oi, Vitor. Que a gente tava conversando, é que o filme traz pra fisicalidade, aquelas, né, que inventa a palavra, eu nem sei se essa palavra existe, mas traz ali pro mundo real, pra... Palpável é uma palavra ótima. Traz pro mundo palpável os transtornos psicológicos. Por exemplo, ansiedade. Como seria... né, você aí de casa. E você aí de casa, o que acha disso? Se você tem ansiedade, como que seria a sua ansiedade colocada na vida, literalmente, assim, física? Basicamente, o filme faz isso. Eu enxerguei várias vezes o Bo tendo uma louca crise de pânico enquanto ele tava ali na rua dele. Só que tudo de forma física, como se tivesse realmente acontecendo ali, como se pudesse tocar nele. Exagerada. Mas pra quem tá passando, é dessa maneira. E assim, você não consegue controlar. Como eu falei, o filme é muito lindo. Em alguns momentos, fica um pouco arrastado? Fica. Ari Aster, eu tô aqui com o meu pano pra passar a hora que você quiser. Mas em alguns momentos, fica aquela coisa assim, você pra... Quanto tempo de filme já foi? Ah, tá. Sabe? Isso não é muito bom. Por exemplo, Midsommar, eu fui comparar
agora, assim que lançou Botem Medo, eu fui comparar e Midsommar tá em 2 horas e 51 minutos. E eu não senti. Pra mim era um filme de 1 hora e 40. E eu já assisti várias vezes, inúmeras vezes, 300 vezes Midsommar e nunca senti quase 3 horas de filme. Já com Botem Medo, a gente acaba sentindo isso um pouquinho mais. Até agora, eu falando com vocês, parece que é um filme sobre transtornos psicológicos. Também é, mas o foco principal, desde o começo, junto com essa questão, é a relação do Bo com a mãe dele. E é uma relação muito problemática, e isso é uma coisa que a gente já vê desde o início do filme. E isso vai se desenvolvendo aos poucos até o final. E vai de forma bem gradual mesmo, sabe? No começo a gente vê que, sei lá, a mãe dele pode ser carente. Ela pode estar com muita saudade do filho. E esse sentimento e essa opinião que a gente vai tendo por ela vai escalonando, vai se alterando desde o começo até o final do filme, porque várias coisinhas vão sendo reveladas pra gente. E isso em formato de flashbacks, né? Cenas de quando ele era criança. Logo a primeira cena do filme é o nascimento do Bo, e já é uma cena claustrofóbica, é uma coisa que deixa a gente parece que a gente já tá ali, parece que a gente tá dentro de um útero e a gente tá querendo sair desse útero, deve ser uma coisa agoniante mesmo, tá? Não vou te mentir. Nascer deve ser traumático. Por isso que a gente deve esquecer. E o final do filme, gente, apesar dessa loucura toda e você tá se perguntando, meu Deus, onde estou? Será que estou em Alagoinha? O final é uma coisa que te toca. É uma coisa que vai pro emocionante. Vitor riu da minha cara. Mas eu quase chorei. Porque realmente a maior reação que fica é uma cara de... hã? Mas depois, quando... É aquele filme que quando você acaba de sair do cinema, você não sabe muito bem o que você achou, sabe? Você fica se perguntando o que rolou aqui. É um filme tocante, justamente por causa dessa relação dele com a mãe. Pesquisando pra fazer esse roteiro, eu tive mais certeza ainda de que é do gosto do Ari Aster falar sobre questões familiares. Seja de forma mais nítida e exagerada, seja de forma mais suave, passando por coisas mais... tranquilas, entre aspas, mas é sempre uma questão que ele traz nas obras dele. In The Strange Thing About the Johnsons, é uma questão familiar muito pesada, violenta, tem muita violência mesmo física, e é um assunto que embrulha muito o estômago. Já em Munchausen, o tema principal é a manipulação, a dependência, vindo de um lugar que, teoricamente, era pra te dar amor, carinho e cuidado o tempo inteiro. Já em seus longas, ele traz outros pontos mais específicos sobre a relação familiar, indo até da culpa, até a própria obrigatoriedade de você viver junto com pessoas que muitas vezes não têm muito a ver com você, mas a sociedade acaba fazendo acreditar que elas são a sua maior forma de proteção e de carinho e de amor que você vai receber. Na realidade, cada pessoa que é integrante de uma família, cada um é um indivíduo, com seus próprios sonhos, aflições, medos. E quando a gente olha para a instituição família, para uma família específica, parece que todas aquelas pessoas são uma coisa só. E na verdade não é. Não é como se elas tivessem a mesma vivência, mesmo estando na mesma família. E se a gente for parar pra pensar, até muitas vezes é isso que destrói até algumas relações, né? Essa cobrança de os filhos seguirem o mesmo caminho dos pais, de os pais colocarem expectativas nos filhos, que na verdade não são expectativas dos filhos, e sim deles próprios. Botem Medo, assim como Hereditário, traz muito em pauta a questão da maternidade, que é uma coisa vista como pura, linda, imaculada e certa na vida da mulher cis, hétero, e bi e etc, né? Claro que eu tô falando de um recorte em que as mulheres, né, desde o nascimento, essa coisa da divisão do rosa, do azul, e que menina brinca de boneca porque ela tem que aprender a cuidar dos filhos. Para as pessoas, a maternidade é uma coisa muito idealizada e que tem tudo a ver sempre com amor incondicional. Mesmo esses dois filmes falando muito sobre maternidade, acaba que Botem Medo vai muito mais além na questão do papel da mãe. O que acaba se ligando bastante com o que eu acabei de falar, né? A mãe também é um indivíduo. É uma pessoa que comete erros, que acerta, que ama, que odeia e que é uma pessoa alheia aos próprios filhos. Logo, a mãe sendo um indivíduo, ela tá ali passível a erros, a ser egoísta, a ser manipuladora, a ser uma pessoa horrível, e vai colocando aí adjetivos
que vão de encontro a esse senso comum de que mãe, 100% das vezes, está ligada a amor incondicional e imaculado. A forma que o Ari Aster traz essas questões, assim, eu gosto muito, eu sempre gostei muito. Mesmo eu já tendo assistido os outros filmes dele inúmeras vezes, acaba que Botei Medo me fez pensar mais sobre essa coisa da família, sabe? De, nossa, realmente, se você for parar pra pensar, todos os filmes dele têm uma ligação ali, uma problemática, mesmo que seja diferente, que seja mais leve, etc. Mas tudo tá ligado à família e como a família pode tanto ser maravilhosa pra gente, como pode ser a nossa destruição. Se você não assistiu algum filme do Ari Aster, fica a indicação da Terra do Medo, né, Vitor? Tô falando em nome da Terra do Medo, né? Vitor fez que sim, não é só a minha indicação não. E se você não assistiu Botei Medo porque, sei lá, viu pessoas falando que é um filme péssimo e que é longo e que, nossa, perde o ritmo e tal, eu recomendo você assistir mesmo assim, mesmo que algumas pessoas estejam falando que é um filme, né, mais assim, o mais fraco do Ari Aster, coisa e tal. Eu recomendo demais você assistir porque, querendo ou não, uma obra pode atingir pessoas de formas completamente diferentes. Não esquece de deixar o like e se você tá aqui na Terra do Medo, continue na Terra do Medo. A gente vai deixar aqui 2 vídeos para vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, gente!